Olá, está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick, seu apresentador. Eu estou aqui com a minha convidada Ana Carolina Rovares. Ela que é graduada em Psicologia e ela trabalha tem a formação na saúde terapia em si e atualmente trabalha com Psicologia Organizacional. E além disso, seu foco clínico principal é nos relacionamentos, não só nos relacionamentos do terapia de casais, mas também no atendimento individual de cada indivíduo em si. Eu vou deixar agora para que ela se apresente um pouco, fale sobre o seu trabalho. Sim, bom dia. Quero te agradecer, Carlton, pelo convite, né, de estar aqui. Quando eu recebi sua mensagem, até fiquei um pouquinho surpresa, né, mas fiquei feliz porque eu adoro falar sobre esse tema, né, de relacionamentos. Então, gostei muito do convite, obrigada. E sim, atualmente, esse ano vai fazer 9 anos aí de formação, né, em psicologia. E dentro desse período aí de 9 anos já trabalhei em algumas áreas, vamos dizer assim. Atualmente eu estou trabalhando em uma empresa, então o meu trabalho também, eu divido, né, o meu tempo de trabalho. Trabalho dentro da psicologia organizacional, mas o meu foco, né, de atendimentos clínicos, que os atendimentos clínicos é algo que eu faço desde que eu me formei, né? Então são 9 anos aí atuando na clínica e sempre com esse foco, né, de relacionamentos amorosos, ajudando mulheres a viverem relações mais leves, mais saudáveis. Atualmente também atendo casais, né? E como a gente estava comentando nos bastidores, né? Teve um período ali que eu pude atender homens autores de violência doméstica, então pude ouvir esse outro lado da moeda. Então, é um tema que eu tenho muito apreço. Isso é bom, isso é interessante em si. Então, o tema que a gente vai discutir hoje fica aquela pergunta muitas das vezes nas pessoas. Será que eu encontrei a pessoa em si? A pessoa que será minha companheira pelo resto da vida, vamos dizer, aquela frase assim do casamento, até que a morte nos separe. Ou aquela pessoa também que, quando eu estou namorando a pessoa, eu não penso assim, né, um período de curto prazo, já que eu estou namorando com ela, eu penso num relacionamento duradouro em si, né? Quando você está com alguém, você pensa num relacionamento duradouro. Pensando nisso, o nosso tema é quais são os sinais de que você está em um relacionamento saudável, está em um relacionamento seguro em si. Mas pensando nessa segurança, esse pensamento seguro, eu lembro que tem o apego seguro e o apego inseguro em si, né? Dessa questão. E você, Ana, defende que o sinal mais subestimado de ter encontrado a pessoa certa em si é essa sensação de segurança profunda quando está com ela, igual tem sinais, por exemplo, que quando eu estou com alguém eu sinto mais leve, mais tranquilo, mais seguro com essa pessoa. Como é essa segurança na prática? Sim. Eu acredito que assim, existem dois lados, vamos dizer assim, né? O lado de que a gente precisa ter a nossa própria segurança, vamos dizer assim, que entra numa questão de autoestima mesmo, né? De autoconfiança, então você se sentir segura com você mesma. Só que existe essa outra segurança mesmo que a gente fala que é relacionada a outra pessoa com quem a gente está se relacionando, né? Então essa segurança de saber que a gente está seguro ali, né? E não é um seguro assim no sentido de dependência, porque tem algumas pessoas que fazem essa relação, né? Ah, você só se sente segura com o seu parceiro, então é sinal de que você é dependente dele. E não se trata disso, né? Primeiro que a dependência em um relacionamento amoroso, ela é natural até certo ponto. Não tem como a gente se relacionar com alguém e não sentir um certo nível de dependência da pessoa. O ponto é quando a gente chega num limite, assim, onde realmente aquilo chega a nos fazer mal, né? Vamos dizer assim. Mas se é uma dependência dentro digamos, da naturalidade, do esperado, ok. E eu acredito que essa dependência, ela entra nessa questão de segurança, sabe? De você se sentir seguro quando você está com a pessoa, de você se sentir tranquilo, né? Porque daí, fazendo um comparativo com um relacionamento abusivo, quando você está numa relação abusiva, você vive naquele estado de alerta o tempo todo, né? É como se você estivesse pisando em ovos o tempo todo. Você nunca sabe o que vai acontecer. Já numa relação saudável, isso não existe, né? Claro que numa relação saudável também vai haver conflitos, a gente sabe disso, né? Mas tem essa sensação de que não, tá tudo bem, né? E você se sente seguro verdadeiramente de que está tudo bem, né? Então, acho que fazendo um comparativo aí de uma relação que é saudável para outra que não é, é isso, né?
Uhum. Acho que essa questão que você falou do pisar em ovos, eu lembro muito do livro Nós Dois Sozinhos no Éter. Você já ouviu falar em si? Sim, Que eu não tive a oportunidade de ler esse livro, mas eu já ouvi falar. Uhum. lá tem essa questão do. A menina, que é a principal, percebeu que estava no lançamento mais saudável do que o lançamento que ela estava anterior. Uhum. Que ela percebeu que quando tinha discussões, brigas em si, que são coisas normais quando os canais de comunicação não estão funcionando, quando precisa de algum limite ser imposto em si. Uhum. Quando estava essa discussão, ela não pisava em ovos, ela não tinha medo dessa discussão da outra pessoa ir embora, simplesmente ir embora. Uhum. Sim, exatamente. Acho que esse é um ponto bem importante. Eu também não sei se você já ouviu falar de um livro chamado Relações Destrutivas. Se ele é tão bom assim, por que eu me sinto tão mal? Esse é o título do livro. Acho que não. Não? Relações do tipo. Eu É, acho esse livro, assim, ele é incrível, já começando pelo título, né? Se ele é tão verdade. bom assim, por que que eu me sinto tão mal, né? Que é uma pergunta que muitas mulheres se fazem quando elas estão em um relacionamento abusivo, né? E lá nesse livro ela fala muito sobre essa questão do pisar em ovos, né? Do quanto uma relação abusiva ela traz isso, esse receio, né? Esse que a gente tem que estar sempre cuidando, o que que a gente vai falar, como que a gente vai falar. E já numa relação saudável, eu acho que essa é uma das diferenças. Que você não fica tão preocupada em como falar ou o que falar. Você simplesmente fala, digamos assim, né? E sabe que não vai ter uma briga horrível se você falar o que você tem para falar, sabe? Diferente de uma relação abusiva, né? Uhum. Já teve experiência, às vezes, com brigas muito intensas e a pessoa, opa, eu deixo, Uhum. já mantém aquele estado confortável em si, né? Exato. Isso é bom. E Sim. outro ponto que eu gosto de mencionar, devo falar da questão do relacionamento ser um lar em si, Uhum. que muitas vezes eu penso no relacionamento como sendo um lar, que você tem que construir esse relacionamento nos sinais que está no relacionamento saudável em si, é que esse lar, nesse relacionamento, você queira voltar à noite para ele, por exemplo, Uhum. né? Sim. Aquela sensação de estar voltando do trabalho e saber que você vai chegar em casa, a sua casa física, mas também essa pessoa que transmite essa sensação de lar, de casa, né? Uhum. De segurança e tudo mais. Exato. Outros, outros também sinais importantes que a gente acaba percebendo também, que eu vejo na internet, é que quando você está com uma pessoa que você gosta em si, e que tem uma certa segurança, você abaixa as facas, a guarda em si, como eu vou dizer. Exato. Aham. Você abaixa tanto as facas que acaba tendo sono. Sim. E aquele espaço assim de vulnerabilidade, né, cara? Então, eu acho que esse é para mim, né? Eu vejo que esse é um dos pontos e sinais de uma relação saudável. É quando você percebe, quando você sente que você pode mostrar suas vulnerabilidades e você não vai ser atacado por isso, né? Eu acho que esse é quando você traz sobre essa questão de abaixar a guarda, né, as facas, entra nesse sentido também de poder mostrar as suas vulnerabilidades, mostrar aquilo que é mais sensível para você e saber que o outro não vai te julgar, saber que ele não vai usar isso contra você depois, né? Eu acho que esse também é um dos pontos quando a gente fala de uma relação saudável, é você se sentir assim, né? Confortável em poder mostrar as suas vulnerabilidades. Uhum. E ser sincero, né? Ser sincero nessa questão de, tipo, nós homens, por exemplo, temos muita dificuldade de ser essa questão da vulnerabilidade em si, de demonstrar sentimentos, de falar o que sente em si, que muita gente a gente guarda, porque o que é ensinado em posto pela sociedade sobre o amor homem, assim, a gente tem que ser forte, a gente não pode chorar e tudo mais, esse tipo de coisa. Mas a Sim, vulnerabilidade, como você falou, de demonstrar essa vulnerabilidade e tentar construir um relacionamento saudável a partir disso é interessante, né? sim. Eu até falo que, para mim, o relacionamento que eu vivo hoje é uma inspiração nesse sentido, né? Porque Uhum. eu acho que não tem como eu falar sobre amor e relacionamento se eu também não estiver vivendo isso, né? Então, eu vejo assim, na prática mesmo, na minha vida pessoal, que esse é um dos pontos fortes que eu tenho no meu casamento, né, com o meu marido, é esse espaço de sermos vulneráveis, né, de podermos falar aquilo que a gente está sentindo, de poder demonstrar os nossos reais sentimentos, né,
e sermos acolhidos, né, um pelo outro. Então, eu sou muito feliz, assim, e realizada nesse sentido de poder viver uma relação assim hoje em dia, né? Então, é uma coisa que eu estudo ali na teoria e também acabo vivendo na prática, pensando assim na minha vida pessoal, né? E isso é muito bom. Acho que quando a gente encontra alguém assim, que a gente pode demonstrar as nossas vulnerabilidades e a pessoa olhar pra gente com um olhar de compreensão e não de julgamento, sabe? Isso eu acho que Isso é cura até maravilhoso. feridas antigas que talvez a gente tenha, sabe? A bagagem, né, antiga, tudo mais. Cada pessoa carrega uma bagagem em si, Claro. da Uhum. sua história. E muitas das vezes, quando a gente vai escolher um parceiro ou procurar alguém, a gente busca na outra pessoa quais são as compatibilidades que existem, a semelhança. Ah, quando eu tô começando a conversar com alguém, qual filme você gosta? Tudo mais, também gosto desse filme. Ah, qual tipo de música você gosta? Ah, eu gosto de pagode. Ah, eu também gosto de pagode. Aí Uhum. a conexão acaba se indo na compatibilidade no começo do relacionamento em si. Mas Uhum. depois há as diferenças. Querendo ou não, há as diferenças. E, pensando nessas diferenças, como que a gente pode se identificar se há respeito genuíno pelas diferenças do outro? Igual, no começo a gente busca compatibilidade, mas vai conhecendo a pessoa e vai conhecendo de um outro lado dela outras coisas que ela gosta e coisas diferentes também. E Uhum. porque esses respeitos para essas diferenças assim é mais importante do que ter muitas semelhanças entre a outra pessoa em si. Sim, sim. Eu acho que esse ponto que você está trazendo é muito, muito importante, porque quando a gente fala de relacionamento amoroso, antigamente eu acho que era muito mais visto isso, né? Do tipo, ai, os opostos que se atraem, né? E hoje em dia a gente já vê que não, que na verdade, quanto mais semelhante a gente for da pessoa, quanto mais compatibilidade a gente tiver, melhor. Só que a Uhum. gente também não pode esquecer que, por mais que a gente tenha semelhanças com a outra pessoa, nós não somos 100% igual à outra pessoa. E ainda bem, né? Porque semelhança é bom, mas também diferenças também é gostoso, também é bom para o relacionamento, vamos dizer assim. E uma coisa que eu vejo acontecendo muito na clínica, Carlton, na primeira diferença, a pessoa às vezes já quer, não vou continuar nesse relacionamento, piriri, né? E a pessoa entra nesse discurso. E eu sempre busco trazer Ansiedade. que, claro, você não vai ficar se mantendo num relacionamento que você não tá feliz e que você tá vendo que é assim totalmente incompatível com a pessoa, né? Porque daí realmente também não é legal. Só que a gente Uhum. precisa ponderar as situações, porque relacionamento é construção. Relacionamento, você vai precisar se entregar, você vai precisar se comprometer e vai ter que ralar, né? E é diferente de um relacionamento abusivo, tá? Isso eu tô falando de uma relação saudável. Que mesmo sendo Uhum. saudável, a gente vai precisar se entregar, a gente vai precisar se dedicar àquela relação para fazer ela funcionar, né? E essa questão da diferença é você conseguir alinhar, né? Beleza, nós somos diferentes nisso aqui. Como que a gente pode fazer para chegar num consenso? Mesmo nós sendo diferente um do outro, vamos dizer assim, né? E tem coisas também que a gente precisa pensar que nem tudo vai ter um consenso. Às Uhum. vezes o casal não vai chegar num consenso, né? E aí, como é que a gente lida com isso também? Né? Eu acho que a gente também entra muito, às vezes a pessoa quer a todo custo não criar uma situação ou a todo custo resolver uma situação. E tem coisas que o casal vai precisar de maturidade para entender que não vão chegar num consenso e tá tudo bem, né? Nem tudo a gente precisa chegar num consenso também, né? Não sei se faz sentido para ti o que eu tô falando. Acho que faz sentido em si. Acho que uma coisa que eu escutei recentemente é que para um relacionamento dar certo, às vezes a gente tem que ceder, né? Uhum. Algumas coisas em si. E essa parte de Exato. ceder é acabar aceitando a diferença do outro. Igual, se a pessoa, por exemplo, gosta de ir numa balada, ou quer ir no show do Rebelde, vamos supor, no show do Harry Styles em si. Aham. E é o sonho dela, nossa, eu quero ver o show do Harry Styles e tudo mais. Como que eu posso Uhum. fazer para apoiar esse sonho, né? Essa Uhum. vontade. Sim. E eu acho que isso que você está falando de ceder entra Uhum. muito num exercício que eu sempre passo para os meus pacientes, que é você fazer um alinhamento, né? Daquilo que é negociável para você e daquilo que é inegociável para você. E isso é um exercício muito bacana de fazer.
em todo relacionamento, né? Mas principalmente quando você está iniciando ali uma relação, que você está conhecendo a pessoa, né? Então vamos lá, vamos alinhar aqui o que, que é negociável para mim e eu posso ceder, eu posso ver o que, que eu posso fazer, mas o que, que é inegociável para mim. Que aí entra até a questão de princípios, valores, né? Daquilo que existe para a pessoa. Então, acho que esse é um alinhamento que todo casal precisa fazer, sabe? Em algum momento ali da relação. Que eu acho que entra para trabalhar essa questão das diferenças, entende? E às vezes o casal tá, principalmente no início, que você tá conhecendo a pessoa, você não conhece muito bem ela, e aí começa a aparecer algumas diferenças ali, eu falo que esse é o ponto, é o momento ideal para você fazer esse exercício de sentar com a pessoa e falar, tá, o que, que é negociável para você e o que, que é inegociável. Uma virada de chave em si. Oi? Uma virada de chave em si. Exato, é uma virada de chave. Uhum. Aí, nesse momento, ou a relação deslancha mesmo e anda, ou ela também não vai para frente. Mas daí é legal, porque pelo menos você. Não, então, de uma forma bem madura, a gente entender se realmente faz sentido continuar nessa relação ou não, né? Uhum. Verdade. Igual valores, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de cuidar da minha saúde, por exemplo, e gosto de academia. Será que esse valor é negociável? Que eu quero que meu parceiro também faça esse tipo de coisa? Eu vou na igreja frequentemente, todo domingo. Será que eu quero um parceiro que vá comigo na igreja todo domingo, por exemplo? Exato. Uhum. E aí, olha só como são pontos importantes, porque às vezes as pessoas entram num relacionamento achando que é só amar. Ah, tô amando aqui, tá tudo certo, né? E relacionamento não é só amar, você tem que alinhar algumas coisas, né? Eu até brinco que entrar num relacionamento é entrar num acordo. Quando a gente fala de um relacionamento maduro mesmo, né? De você acordar ali com a pessoa algumas coisas que são importantes para você, né? Porque aí você entra muito transparente na relação, né? Não fica naquela coisa, mas eu não falei para ele tal coisa que eu gostava ou não gostava. E aí você vai empurrando com a barriga, sabe? Então acho que esse alinhamento, além de trazer uma transparência assim importantíssima, ela fala muito se a relação vai ir para frente ou se não vai, sabe? Porque alinhando isso agora, por exemplo, igual se eu quero que meu marido ou minha esposa vá para a igreja todos os dias e ele acabar não indo no futuro, isso pode acabar gerando conflitos e conflitos pode acabar desgastando a relação. Aí evitando Exato. isso é muito Sim. importante. E aí você falando isso entra num outro ponto, se a gente for parar para pensar nos sinais de uma relação saudável, que é a autenticidade. É você poder ser autêntico com a pessoa, né? E desde o início poder falar, olha, eu não sou uma pessoa que frequento a igreja. Isso para você é negociável ou inegociável? Né? Porque também tem isso, às vezes as pessoas entram num relacionamento e para agradar a outra pessoa, ou às vezes por medo de perder a pessoa, não é autêntico, Ela sabe? acaba mudando a identidade dela. Exato, ela tenta ser uma coisa que ela não é, até chegar num ponto em que não sustenta mais aquilo. Porque a gente não sustenta aquilo que a gente não é, né? A gente só sustenta aquilo que de fato a gente é. Então vai chegar no momento em que aquilo vai ficar insustentável. E aí, né? Como é que vai ser? Então eu acho que essa autenticidade de você ser quem você é mesmo, de fato, para outra pessoa, é muito importante, né? Isso é verdade, fundamental em si. Você já viu a questão da intimidade intelectual em si? Essa eu vi recentemente e é antigo em si. Porque quando você tem uma intimidade intelectual da outra pessoa de conversar com ela de vários assuntos em si tem a mesma compatibilidade. Por exemplo, vocês dois gostam muito de falar sobre política ou sobre assuntos da saúde mental e outras questões, tipo de Freud, vamos supor. Aí aquilo vira uma questão da intimidade intelectual. Isso é muito importante, porque acaba trazendo a profundidade maior no relacionamento. E quando você tem essas conversas mais profundas, às vezes não precisa ter todos os dias, né? Esse tipo de conversa. Isso é normal. Sim. Eu acho que entra num processo de conexão, né? De você se conectar com a outra pessoa dessa forma também, né? Porque a conexão no relacionamento, ela pode acontecer de diversas maneiras, né?
mas acredito que essa forma, essa conexão, assim, que vai além de, por exemplo, uma conexão sexual, vamos dizer assim, né, que às vezes é uma coisa que as pessoas levam muito em consideração, mas esquecem de pensar em outras, que são tão importantes quanto, né, como isso mesmo que você está trazendo, essa conexão por assuntos que são do interesse dos dois, né? E assuntos assim mais profundos, onde você aquela sensação de que você senta com a pessoa, começa a falar, quando você vê, você foi para vários assuntos, a hora voou e você nem viu, né? Então eu falo o quanto é gostoso você estar em um relacionamento amoroso, mas também encontrar ali uma amizade, né? Onde você pode falar sobre diversos assuntos, desde aqueles assuntos assim mais bobos, vamos dizer, e aqueles assuntos também mais profundos, né? Isso é verdade. E isso é fundamental em si. Mas, indo para outro lado, assim, o que a gente pode dizer, o que significa, assim, poder compartilhar essas vulnerabilidades que existem, assim, sem medo de que sejam usadas contra você mais tarde. Porque muitas das vezes, em um relacionamento abusivo, as vulnerabilidades que a pessoa tem era usada mais tarde contra você. Uma Sim. discussão, briga, apontar o dedo na cara. Exato, sim. E como a gente mencionou anteriormente, né? Eu acho que essa é uma das grandes diferenças quando a gente fala de um relacionamento que não é saudável para um que é saudável, né? Porque realmente num relacionamento abusivo, geralmente é isso que acontece. A pessoa demonstra ali as vulnerabilidades, aquilo que não, que, enfim, que é sensível para ela, né? E aí o outro, em algum momento, vai usar aquilo contra ela. E já numa relação saudável, né? A pessoa ela não usa aquilo contra você, pelo contrário, ela te acolhe, ela é compreensiva, né? Ela te escuta. E assim, cara, então eu vejo que hoje em dia as pessoas não acreditam mais que existem pessoas assim, sabe? Que podem realmente ouvi-las, ser compreensivas. Porque eu acho que o mundo realmente, infelizmente, está tão cheio de pessoas que fazem o contrário, né? Que utilizam mesmo daquilo contra a pessoa, que as pessoas já estão meio assim, como é que eu posso dizer? Estão desistindo. Mas eu sou a apoiadora do amor e eu sempre falo que, da mesma forma que existem pessoas que nos ferem, vão existir pessoas que nos curam também, né? Então, eu acredito sim que existam pessoas ainda dispostas a ouvir sem julgar, a olhar com um olhar assim mais de acolhimento, sabe? Pensando nessa questão do escutar, né? Acho que às vezes eu estou sendo repetitivo em citar a Elizabeth Hudnesco, que a maior forma de você falar que ama alguém é escutar ela com atenção Sim. ativa em si. Ou, por exemplo, vamos supor numa situação seguinte, em que a mulher está sobrecarregada com o filho e com a casa, na maternidade, mas aquele começo da maternidade que é super difícil em si. Sim. E ela tá tão sobrecarregada que ela precisa da ajuda do marido daquela situação. Mas o marido, às vezes, ele não percebeu que ele precisa da ajuda mais naquela situação. O que o marido pode fazer com essa reclamação? Apenas escutar com atenção, sem apontar o dedo na cara, igual, por exemplo, eu tô trabalhando, eu não tenho tempo não, eu cheguei aqui cansado e tudo mais. Não, escutar, pensar, que às vezes a pessoa só quer reclamar, muitas das Exato. vezes. E escutar e falar assim, tá bom, vou mudar e realmente Sim. mudar essa questão. Exato. E eu acho que até tipo, você falando, eu me lembrei, não sei se você, imagino que você já tenha visto, sobre a comunicação não violenta, né? Que é algo até que Assim. a gente usa muito quando eu trabalhei lá com os homens autores de violência doméstica, eu utilizei muito esse livro para trazer algumas reflexões, algumas atividades para eles, porque na comunicação não violenta entra muito nisso, né? De você ouvir a pessoa atentamente sem você precisar dar uma resposta imediata, sem você precisar resolver a situação imediatamente, mas simplesmente ouvir a pessoa, né? Porque às vezes o que ela quer é isso, ela quer ser ouvida de fato. E isso é uma das coisas que também aparece muito na clínica, viu? As mulheres reclamando que elas estão em um relacionamento, mas elas se sentem sozinhas. Como se elas estão ali com alguém, mas o sentimento de solidão é muito forte, né? Pode ser E diferente. é, e eu acho que isso aparece muito por não se sentirem ouvidas,
por não se sentirem vistas pelo parceiro, sabe? Aí bate esse sentimento de solidão, mesmo estando em uma relação. Essa questão de ser vista, que você citou, que eu vejo também na internet em si, que um dos principais fatores que as mulheres buscam no relacionamento é serem vistas e serem compreendidas, tipo, o homem perceber ela na relação, né? Os dois perceber, porque numa relação em si tem aquela metáfora da metade da laranja, né? Que se completam. Mas não, os dois têm que somar em si e entrar por inteiros dentro da relação. Exato. Exatamente. É esse complemento, né? E ter esse olhar, assim, esse olhar de... Porque, o que acontece também? Tem pessoas que estão em um relacionamento já há algum tempo e elas esquecem que elas precisam elogiar, que elas podem demonstrar que elas amam de um jeitinho mais carinhoso, né? Por exemplo, aí vai do que cada casal gosta, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Sou muito das palavras, assim, né? Então é uma coisa que eu faço recadinho, enfim, tento demonstrar dessa forma. E as pessoas vão perdendo isso conforme a relação vai passando, né? Então acho que vai muito do casal também se conhecer enquanto casal, saber o que cada um gosta, né? E não esquecerem de fazer, de demonstrar o amor no dia a dia, né? Ali no cotidiano, no simples, de lembrar, a pessoa gosta de tal coisa. Então, eu acho que isso são formas da pessoa se sentir vista, né? A gente está falando aqui geralmente da mulher, mas isso também pode acontecer com o homem, né? As mulheres também podem perder isso de demonstrar como que elas gostam dos parceiros, né? E o homem também deixar de ser visto na relação. Mas a tendência é muito maior da mulher, né? Se sentir assim do que o homem. Isso é verdade. E da questão do ser visto, é a questão de compreender, né, em si, de ver a pessoa de uma forma. Porque, querendo ou não, a gente vai mudando na nossa vida. A gente muda, a gente acaba vivendo milhares de vidas em uma vida só. E dentro de uma relação, manter essa curiosidade da pessoa, que muitas vezes a gente fica naquela nessa, eu conheço minha namorada, eu conheço meu namorado dele de cabo a rabo em si. Pra que eu vou querer conhecer mais ele, né? Exato. Mas não, a gente tem que sempre manter essa curiosidade. Eu acho que o relacionamento saudável em si, manter essa curiosidade sempre ou quase sempre é importante. Sim, eu acho que esse ponto que você está trazendo também é muito importante mesmo. Essa palavra que você trouxe, curiosidade, realmente, né? Você está sempre disposto, curioso para conhecer aquela pessoa com quem você está. Porque realmente a gente não é o mesmo quando a gente inicia um relacionamento. E conforme a relação vai passando, a gente vai mudando ao longo da relação, né? E uma palavra que me veio te escutando falar isso é investimento, né? É você continuar investindo na relação, mesmo que você já está ali há um tempo, porque também isso é um erro que acontece, né? Às vezes o casal investe mais ali no início, investe no sentido assim, dá presentes, faz mais carinho, fala coisas mais bonitas ali no início e depois, conquistei, agora não vou mais investir, né? E não que a pessoa faz isso consciente, eu acho que é uma coisa até que vai acontecendo inconscientemente. Mas a gente precisa estar sempre atento para sempre estar investindo na relação, mesmo que a relação já tenha um tempo ali de duração, né? De alguma forma, né? Trazer essa sensação de não frio da barriga constante. Às vezes uns borboletas no estômago, de vez em quando. É interessante também, né? Essa questão. Manter algo aceso ali, né? Isso é verdade. E muitas das vezes, no relacionamento em si, a gente tenta agradar mais a pessoa, igual. A gente fica pensando, o que eu posso fazer para que essa pessoa continue gostando de mim? O que eu posso fazer para essa pessoa não passe a não gostar de mim e nessa questão, né? E nisso traz uma pressão, né? Para mudar, para agradar a outra pessoa, né? Mas como que a gente pode diferenciar essa pressão para mudar, para agradar, do impulso genuíno de ser uma pessoa melhor ao lado do parceiro? Que a gente pode pensar não só no agradar. Já que eu tô como parceiro, eu quero construir um eu melhor junto com esse parceiro e fortalecer isso cada vez mais, né?
Sim, sim. E eu acho que é uma linha meio não, acho que ela é muito tênue, né? Isso que você está trazendo Uhum. mesmo, de esse impulso de querer agradar, e tem pessoas que fazem isso com mais frequência, né? Que são aquelas pessoas que têm essa tendência de querer ficar agradando as pessoas, e aí isso é mais forte ainda quando a gente fala de relacionamento amoroso, né? Mas também ter esse olhar de o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso mudar na relação para a relação prosperar ainda mais, né? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer muito internamente, sabe? Individualmente, primeiro, antes de levar para o parceiro. Mas eu acho que são conversas, assim, daquelas conversas bem francas, sabe? Para a gente ter com o nosso parceiro. E até te escutando falar, eu me lembrei que teve alguns momentos que eu cheguei assim pro meu parceiro e perguntei, né? Olha, o que você acha que eu posso estar melhorando assim, enquanto esposa, né? Enfim, enquanto esposa, principalmente, né? Eu perguntei para ele. Porque eu realmente queria melhorar na relação, eu queria entender se tinha alguma coisa que eu precisava melhorar, né? Então, foi em algumas conversas assim que nós tivemos que eu fui bem franca, bem aberta assim com ele, né, de perguntar o que, que ele achava no ponto de vista dele, né? E aí eu acho que também entra uma autoavaliação que a gente precisa fazer, né? Do que eu acho que eu preciso melhorar e claro, ser uma coisa, como você trouxe, genuína, ser uma coisa que a gente realmente quer fazer. Porque às vezes tem mudanças, Carliton, e melhorias que o outro nos pede, que às vezes também a gente não dá conta de fazer, né? Dá. Às vezes não faz sentido pra gente. Às vezes a pessoa quer que você mude tal coisa, mas você não quer mudar aquilo, né? Então acho que entra muito nessa autoavaliação de entender também, isso aqui eu acho que eu consigo mudar e eu quero, e isso aqui eu acho que não vai ser possível, né? Então, esse alinhamento, né, como a gente está falando aí desde o início da nossa conversa, que eu acho que é um ponto, pensando bem aqui, quando a gente fala de sinais de relacionamento saudável, né, é esse alinhamento aí de expectativas, alinhamento de melhorias na relação, Os né? narcisos, né? Que a gente projeta na relação os nossos narcisos em si. É. Exato. Uhum. Tem isso também, né? De a gente querer, às vezes, muita coisa do outro, mas também não olhar pra gente, né? Não olhar para aquilo que é nosso também, ou às vezes olhar para coisas que faltam em nós, que não vai ser o outro também que vai nos proporcionar, né? Eu sempre falo também para as minhas pacientes que não tem problema nenhum a gente ser muito clara sobre as nossas necessidades na relação. Porque tem pessoas que pensam assim, não, mas ele tem que saber o que eu quero. Tem que ser genuíno da parte dele. Sim, tem que ser mesmo. Só que você também precisa ser claro no que você precisa, né? Olha, hoje eu não tô bem, eu preciso de um carinho. Tem gente que não consegue fazer esse pedido pro parceiro ou pra parceira, sabe? E eu fico assim, gente, não, né? Você pode ser clara, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, né? Aí entra, se a pessoa não vai te dar aquilo, sei lá, porque a pessoa acha que aquilo não é importante, aí é uma outra questão, né? Mas você pedir não tem problema nenhum, né? Tem. Faz sentido pra ti isso que eu tô Faz falando? sentido. Faz sentido, porque numa relação a gente não tem um roteiro básico. Eu vou tratar essa pessoa, vou ter que elogiar ela uma vez por dia, vou ter que dar bom dia para ela e boa noite, dar beijinho e tudo mais, sabe? Não tem Exato. jeito esse roteiro de como lidar com as pessoas. Muitas vezes Exato. tem que ser comunicado, ter essa conversa franca. Igual, por exemplo, ele não me elogia no Instagram. Eu posto uma foto, mas ele não me elogia. O que eu posso fazer para isso mudar? Já que Exato. minha linguagem do amor são palavras de afirmação. Exato. E aí, antes de você, por isso que eu falo que é também uma reflexão interna, um autoconhecimento que você precisa ter para você entender o que é importante para você. Porque, por exemplo, se para vou falar aqui de uma mulher, né, que é o que eu tenho mais contato, se para uma mulher é importante que o parceiro comente na foto dela do Instagram, ou, sei lá, mande flores e chocolate, se isso é uma coisa importante para ela precisa sinalizar, ela precisa falar para o parceiro. Agora, se ela fala, e daí o parceiro não atende, daí é um outro ponto, né?
Mas que Aí. você precisa comunicar as suas necessidades, eu acho que esse também é um ponto importante quando a gente fala de sinais de um relacionamento saudável, sabe? Você ser muito transparente com aquilo que você quer. É verdade. Sempre tem que ser. É. E pensando nessa questão dos valores que a gente citou anteriormente, como é que a gente pode identificar na prática se aquele relacionamento que eu estou aqui com aquela pessoa tem os valores fundamentais alinhados e o que fazer quando não há um zeramento crucial em si? Um zeramento que pode estabilizar o relacionamento e pode tirar muito daquele eu que eu tenho, né, da identidade em si. Sim, sim. Eu acho que, primeiramente, a pessoa precisa ter esse nível de autoconhecimento para entender quais são os valores dela, né? Uhum. Porque quando a gente entra numa relação e os nossos valores não estão claros para a gente mesmo, fica tudo confuso, né? Se mistura tudo, daí a pessoa já não sabe mais se aquilo é importante ou não para ela e gera toda uma confusão. Então, eu acho que você precisa ter claro quais são os seus valores, né? E a partir disso ir observando também a outra pessoa. Eu sempre falo que principalmente quando a gente inicia uma relação, a gente precisa observar como que é a pessoa, né? Uhum. É claro que às vezes a gente está num nível ali de paixão, né? De apaixonamento, que a gente esquece de olhar para essas coisas e só depois que começa a aparecer, né? Mas é importante você estar atento, né? Observar como que a pessoa se comporta, o que que é importante para você que você observa que de repente para a pessoa não é, né? E daí eu acho que entra no que nós estávamos falando antes. Se a pessoa está numa relação e ela vê que os valores dela são diferentes da outra pessoa, ela precisa entender o quanto que isso afeta ela. Se são valores, se são coisas que dá para, digamos assim, relevar, se dá para levar, tudo bem. Né? Daí eu acho que vai dessa autoanálise da pessoa. Agora, se a pessoa vê que são valores que mexem muito com ela, como você trouxe, né? Mexe com esse senso de eu mesmo da pessoa, aí eu acho que vale uma reflexão, assim, do quanto faz sentido investir ou não naquela relação, né? E claro que, cara, então eu tô aqui falando pra você e tô pensando, isso é muito bonito na teoria, né? Porque lá na prática, quando você tá vivendo um relacionamento, e principalmente quando você tá apaixonadíssimo ou apaixonadíssima pela pessoa, Eu até esqueço isso, às vezes. você não vai fazer essa análise ali no momento, né? A gente tá falando aqui de uma forma, assim, muito fria e calculista, vamos dizer assim, né? Só que quando a gente fala de um relacionamento maduro, a gente precisa levar isso em consideração. Porque só o amor não vai sustentar a relação. Alguns valores, princípios precisam estar alinhados também, né? Porque senão depois lá na frente isso vai ser uma questão. Pode ser que ali no início não seja tanto, mas depois que aquela paixão vai diminuindo, vai aparecendo daí, né? Os valores começam a ficar mais evidentes, vamos dizer assim. É a transformação do amor-paixão para o amor maduro, né? Que Exato. é essa autoanálise de pensar nessas questões, né? Porque você falou da observar. Igual no casamento em si, a gente acaba suportando mais, porque a gente está no casamento é algo mais estável, né? Mas no namoro, por exemplo, a gente pode observar bem mais e estudar como que é aquela relação daquele parceiro. Igual perceber pequenos sinais em si. Como é que ele comporta quando ele está com raiva? Será que quando ele está com raiva ele explode? Ele já quer quebrar as coisas? Quando ele comporta quando está triste? Será que ele me dá um castigo de silêncio de vários dias, assim? Né? Exato. A gente tem que pensar nisso. Exatamente. Tem o tratamento de silêncio, tem aquele morde a sopra, né? Quando eu falo, quando eu faço alguma coisa. Se eu digo não para ele, ou se eu não concordo com o que ele está dizendo, ele fica fazendo chantagem emocional, começa a me tratar diferente, né? Eu acho que são pontos importantes e até observar também como que a pessoa trata as outras pessoas, né? Como que aquele parceiro trata a mãe dele, por exemplo? Né? Verdade. Como que trata os amigos, né? Eu acho que tudo isso são... Demais. Quando eu mostro uma vulnerabilidade minha, como que ele reage, né? Ele me acolhe, ou ele fica me julgando, ou fala que aquilo ali é bobeira, que não tem por que ficar daquele jeito, sabe? Minimizando.
Se a pessoa minimiza aquilo que você está sentindo, eu já falo, tome cuidado. Observe, né? São sinais que a gente pode ir observando. Uhum. Aos poucos. Que isso Uhum. é para não gerar maiores problemas no futuro. Porque amor você tem como desvencilhar dele, né? Em si. Que é o namoro, é uma fase de conhecimento pré-casamento em si. Né? Ou Exato. união estável, que é atualmente mais frequente, né? Uhum. Exato. E não que no casamento não dê, né? A pessoa também pode se desvincular depois que ela tá casada, só que a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Acaba envolvendo outras coisas, quando tem filho, então intensifica ainda mais, né? O que a gente vê, né, de mulheres. Patrimonial. Isso. O que a gente vê, né, de mulheres que permanecem em relações que não são saudáveis por conta dos filhos, né? Então, com certeza são fatores que vão influenciando, né, para a pessoa se manter ali na relação. Isso é verdade. E pensando nessa questão, porque o que eu pensei aqui agora sobre filhos, por exemplo, não dá pra você que deseja ter muitos filhos, eu quero ter 3 filhos, ou 4 filhos, eu quero ter 2 casais, por exemplo, sei lá. E o outro parceiro não quer ter filhos de maneira nenhuma. Por Uhum. que sonhar com esse mesmo estilo de vida? Filhos, finanças, moradia. Por exemplo, eu quero mudar do país, eu quero morar em Portugal, por exemplo. Eu quero ficar no Brasil mesmo, junto com a minha família e tudo mais. É um sinal de compatibilidade mais importante do que ter gostos em comum. Gosto em comum igual, eu gosto de ler literatura russa, sabe? Sim. E outra pessoa também gosta de ler literatura russa. Uhum. Aí. Só que é muito mais importante o negócio dos sonhos, né? Com certeza. Porque a gente está falando de coisas assim muito grandes, né? Que mexe e muda muito a vida da pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, de filhos. Então, eu acho que esse é um ponto assim que quando um casal inicia uma relação e já tem bem claro que um quer ter filhos e o outro não quer, por mais difícil que seja, eu acho que vale a pena o questionamento se faz sentido continuar ou não a relação, né? Porque como é que você vai lidar com isso? Se é uma coisa que você quer muito e a outra pessoa não quer, né? Então, ser muito honesto com você mesmo e com a outra pessoa, né? De que entender que por mais que tenha sentimento, por mais que tenha muitas coisas em comum, essa coisa, esse ponto, vamos dizer assim, que é algo que muda muito a vida da pessoa, precisa ser levado em consideração, né? Isso é verdade. Igual, se você falou várias vezes que amor, o sentimento, ele não mantém uma relação. A gente pode ver principalmente nos exemplos dos famosos em si. Que Uhum. tá vamos dizer, nessa onda de divórcio, de separação em si, que as pessoas ficam assim, uau, o amor acabou, caramba, não tem mais amor. Se esse casal que tanto era um exemplo para mim, igual Tatá e Cocilo, a Veveta Ivete Sangalo e o marido dela, o William Bonner e Fátima Bernardes um tempo atrás em si, separaram, Uhum. o que isso significa em si? Será que eu vou conseguir amar também, né? Mas Sim. não, o amor, vamos supor, o amor capaz que existia ali entre essas pessoas que a gente citou que separaram. Mas provavelmente houve problemas de canais de comunicação, de alinhamento do futuro em si também, né? Exato. Uhum. Isso vai influenciando, isso vai pesando, né? Que e realmente eu acredito, como eu falei, eu sou defensora do amor, que eu acho que o amor existe sim, né? Eu acho que a gente pode amar e ser feliz nas relações, mas ao mesmo tempo eu também acredito muito que não é só o amor que vai sustentar ali uma relação, né? Existem outras coisas tão importantes quanto que precisam ser levadas em consideração. Então, às vezes, o casal pode se amar muito, pode gostar muito um do outro, mas às vezes tem uma coisa ali tão importante para cada um deles que vai determinar também se vai fazer sentido ou não a relação continuar. Né? Como, por exemplo, isso que a gente está falando, ter filhos ou não, sonho de sair do país, às vezes tem um que quer sair, o outro não, né? Então, acho que são alinhamentos bem importantes, assim, para uma relação prosperar ou não, né? Uhum, isso é verdade. E pensando nessa questão do futuro, acho que o inesperado em relação é a projeção de como que a gente vai estar com aquele parceiro no futuro.
Mas como que uma conversa honesta sobre o futuro pode acabar revelando se um casal é verdadeiramente compatível? Igual, por exemplo, eu quero fazer concurso e eu quero fazer concurso em todo lugar em si, tipo Minas Gerais, Rio de Janeiro, e por aí, outros estados em si. E eu quero morar onde eu vou passar o concurso. A outra pessoa não. Outra pessoa não quer sair do lugar que ela tá, e isso pode trazer um problema lá na frente. Exato, sim. E aí, novamente, né, eu acho que é algo. Vamos pegar esse exemplo que você está trazendo, né? Uma pessoa que quer explorar, né, as possibilidades de morar em outros lugares, quer fazer tentativas e o outro não. Aí eu acredito que entra muito desse consenso. Qual dos dois que vai ceder para a relação continuar, vamos dizer assim? E ceder e ficar bem com aquilo, tá? Porque tem relacionamentos que às vezes o outro, não, então eu vou ceder pelo meu parceiro, mas não fica bem com aquela decisão. Isso é pior ainda, sabe? Eu acho que pior do que não fazer aquilo que você. Aliás, pior do que fazer sem o parceiro querer é você deixar de fazer, mas ficar mal com aquilo, né? Então, assim, acho que também a gente precisa levar isso em consideração, né? Que você precisa ceder diante de algo que você realmente vai ficar tranquilo com aquilo. Não, eu tô abrindo mão disso, mas eu tô ok com isso, né? Então, acho que para não depois não ficar lá jogando na cara da outra pessoa, né? Então, acho que são essas reflexões que precisam ser feitas, né? Depois fica lá na frente, é culpa sua de eu ter vindo aqui, eu cedi e eu tô aqui, mas eu me arrependo. Exato. Exatamente. Então, é ter um consenso consciente, né? Não, vou fazer essa concessão, mas eu estou consciente que realmente é isso que eu quero fazer, né? Isso é verdade. E muitas vezes a gente acaba confundido nessa encontrar a pessoa em si como tem encontrado um projeto. Um projeto igual, por exemplo, tem aquele muito da psicologia de gênero, dos bad boys, até o próprio filme da Disney, Bela e a Fera, que a mulher tenta mudar, principalmente a mulher, tenta mudar a pessoa, que acaba virando esse projeto, né? De, ele é algum jeito, mas eu vou transformar no meu homem ideal, ou na minha mulher ideal em si, né? Mas como que a gente pode não confundir essa coisa? Como não confundir ter encontrado a pessoa em vez de ter encontrado o projeto em si? Sim. Olha, eu acredito que assim, também a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente entra numa relação, é natural a gente ir mudando, né? Como a gente estava falando antes, a gente muda porque a nossa vida ela é transitória, então naturalmente a gente muda, né? Mas o ponto é você fazer uma mudança somente pela outra pessoa, somente porque a outra pessoa quer. Quando a gente fala de mudar ou melhorar, a gente precisa fazer isso pela gente mesmo, não só pelo outro. A gente pode fazer pelo outro também, mas não só pelo outro, né? Ou assumir uma responsabilidade também de que eu tenho que mudar o outro. É minha responsabilidade mudar a outra pessoa, né? Então, eu acredito que um dos pontos que a gente precisa levar em consideração é se eu realmente quero fazer aquela mudança, né? Porque se eu faço só porque o outro está pedindo ou só porque o outro quer, como a gente falou, a gente não sustenta, né? Porque a gente só sustenta aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. Então, eu acho que é não perder a essência. Você pode mudar, você pode melhorar pela outra pessoa, sim, né? Mas também não perder a essência, não esquecer daquilo que fez você gostar da outra pessoa. Quando a gente fala de projeto e quando a gente fala de uma mudança para melhorar mesmo a relação, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que quando entra se tornar um projeto, né? Ou fazer a pessoa se tornar um projeto, fica uma coisa meio artificial, né? Não fica uma coisa genuína, uma coisa verdadeira da pessoa, né? Agora, quando há uma mudança genuína, porque a pessoa realmente quis para poder melhorar a relação, é um pouco diferente, né? Verdade. Isso é fundamental em si. Porque a gente não tem como controlar o que a pessoa vai fazer ou como fazer que aquela pessoa muda. Que se a pessoa não quiser, ela não muda. Sim. Né?
E A gente controla, a gente Desculpa. controla o que é nosso. Exato, sim. E isso é uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes, porque eu Ah, atendo às vezes casos, né, de pessoas, de mulheres muito inseguras, né, na relação, do tipo, ah, será que ele vai me trair? Será que ele vai me deixar? Será que. Aí eu fico assim, gente, a gente, né, claro, vai fazendo uma construção, mas eu acho que isso é uma das coisas mais libertadoras quando a gente fala de insegurança na relação, que é quando você entende que você não vai controlar o que o outro faz, o que o outro uhum, pensa e o que o outro sente, né? Porque, por exemplo, às vezes o outro pode olhar e sentir desejo por uma outra mulher. Ou pode olhar e achar bonito, vamos dizer assim. Então a gente não controla o que o outro vai sentir. E nem o que o outro vai fazer, que daí isso depende dele, né? uhum, E eu falo também para os meus pacientes, não tem problema a pessoa olhar e achar bonito, por exemplo. Agora, o que ela vai fazer com isso que é uma outra questão, né? Então, lembrar sempre que a gente não vai controlar, né, a mudança do outro. A gente não vai controlar se o outro vai fazer ou não alguma coisa. Isso não está no nosso alcance. Né? Então, acho que isso é libertador quando a gente entende isso, né? Que essa não é uma responsabilidade nossa. Né? Não uhum. é responsabilidade minha o que o outro sente, o que ele vai fazer com aquilo que ele sente. Né? Eu sou responsável por mim, pelo que eu sinto, pelo que eu faço, mas não pelo outro. Né? Uhum. E geralmente quando tem essa insegurança, esse ciúmes, vai me trair e tudo mais, vão olhar para o outro lado do relacionamento tão saudável. Aí essa tentativa de controle, né? De, onde você tá? Com quem você está conversando no WhatsApp e fica olhando nas redes sociais com quem está conversando. Mas quem quer trair, muitas das vezes só faz, né? E a pessoa não vai perceber. É a última a saber, geralmente. Exato. Uhum, sim. E isso é uma coisa que eu falo para minhas pacientes. Eu falo, olha só, se isso acontecer de fato, você vai ficar sabendo. De Uhum. uma forma ou de outra, você vai ficar sabendo que isso aconteceu em algum momento, sabe? Então, para que ficar procurando? Para que você vai ficar ali no estado de vigilância para saber o que a pessoa está fazendo depois, né? Porque se isso realmente for acontecer, uma hora você vai ficar sabendo, né? Então, acho que essa procura, né, de achar que tem alguma coisa ali e o quanto às vezes é até uma autossabotagem, né, da pessoa, porque tá tudo bem na relação, mas é como se a pessoa ficasse procurando alguma coisa de, não tá tudo bem, alguma coisa vai acontecer, né? Então, Essa ansiedade constante. exatamente. Né? Então, assim, acho que essa vigilância, a gente sabe que daí é um sinal de relacionamento não saudável, né? Quando a pessoa fica o tempo todo ali procurando, e como você falou, né? Se a pessoa quer trair, ela vai fazer isso em qualquer momento, ela vai achar um jeito de fazer isso, né? Uhum. Isso é verdade. Não tem como segurar as pessoas assim. Se ela quer ir. E isso, a gente não controla, né? O que o outro vai fazer, como a gente estava falando agora há pouco, né? Uhum. E, em por outro lado, qual que podemos ver a diferença crucial entre como um casal compatível lida com o conflito, vez que um casal que só tem a química esquemática, ou se está ali em si naquele relacionamento, né? Que gosta, mas só que. Uhum. Eu acredito que, pelo que eu entendi da sua pergunta, como que um casal que vive uma relação saudável lida com o conflito e um casal que não, que tem uma relação que não é saudável lida, né? Sim. E eu acho que isso é um ponto também para a gente tirar de mito, né? Que às vezes as pessoas acham que relação saudável é não ter conflitos, não ter brigas, né? E eu acredito que um casal que vive uma relação saudável, existe sim os conflitos e as brigas, mas a diferença de um relacionamento saudável para um que não é a forma como o casal vai lidar com aquilo, né? Que geralmente numa relação saudável, a gente lida com o conflito conversando, né? Sentando, conversando, sendo transparente um com o outro, né? Tendo paciência para resolver ali a situação, não jogando na cara um do outro, como a gente falou, a questão das vulnerabilidades, né, das fraquezas. E no relacionamento abusivo a gente já vê o oposto, né? É briga, é grito, e meu Dedo filho na me... cara, são É, vagabundos, e tudo mais.
Exatamente, né? Então, assim, é uma diferença gritante quando a gente fala de uma relação que é saudável para uma relação abusiva. E claro que numa relação saudável a tendência é ter bem menos conflitos, né? Tem conflitos, mas são algo mais pontual, né? Em si. E como que a gente pode fazer essa comunicação de que algo está desgastando na relação de forma leve e saudável em si, num relacionamento saudável? Sim. Olha, eu acredito que existem formas e formas mesmo da gente falar, né? Uma coisa que eu também sempre comento com as minhas pacientes, né? É que ela também, a pessoa pode fazer um pedido para o parceiro, por exemplo, sem ser em tom de cobrança, sem ser gritando, brigando, né? Eu acho que a gente pode comunicar aquilo que a gente está precisando ou é algo que a gente não está satisfeita na relação de uma forma tranquila, né? Não precisa ser brigando. Aí tem pacientes que falam, ai, mas eu já tô por aqui, então quando eu vejo eu já tô explodindo, né? Então, acho que existe um meio do caminho, é uma coisa que eu sempre falo. Tanto que, recentemente, cara, então isso eu esqueci de comentar com você nos bastidores. Eu estava com grupos, né, de mulheres trabalhando a questão da comunicação nos relacionamentos amorosos. Então, era grupos de desafio, onde eu, durante 21 dias, eu enviava conteúdos e exercícios, né, para elas praticarem essa comunicação leve com o parceiro. Né? O que, que é essa comunicação leve? É o meio do caminho. Você não vai engolir tudo aquilo que você sente, mas também você não precisa falar explodindo. Né? Tem esse meio do caminho que é você encontrar de uma forma leve formas de expressar aquilo que você sente. Né? Como, por exemplo, isso que eu estou te trazendo. Eu vou até mostrar aqui para você. Eu não sei se você conhece, mas tem esse jogo aqui, ó, chamado Puxa Conversa Casal. Ah, acho que eu já ouvi falar. Acho que tem. Tirando esse, tem vários outros cartas assim de conversa casal. Tem, de relacionamento. Mas esse aqui eu gosto, porque eu sei que tem uns assim que fala mais sobre a questão da vida sexual do casal e tal, né? Aqui também tem. Mas aqui é perguntas do tipo assim, vamos ver qual que eu vou tirar aqui para te falar. Ó, quais são os medos ou preocupações que você tem em relação ao nosso relacionamento, né? Hum, Então, olha só como uma pergunta dessa pode abrir um diálogo muito bacana entre o casal, né? E são 100 cartas assim, né? 100 uhum. cartinhas que tem um monte de perguntas. Então eu trago que essa é uma forma leve de você sentar com o seu parceiro, né, ou com a sua parceira, e vamos jogar esse jogo e vamos conversando, vamos falando do relacionamento, né? Então são formas que você encontra para poder expressar aquilo que está te incomodando de alguma forma, né? Uma forma lúdica, né? Que transforma aquilo não como uma obrigação, mas como uma forma de. E aí fica mais leve o momento, não carrega aquela tensão, aquele peso de falar sobre a relação, sabe? Daquela frase, podemos conversar? Por exemplo, no WhatsApp, a Exato. pessoa. Aham. É, E a bem pessoa isso. do lado, Eu nossa preciso senhora. falar com você, mas tem que ser pessoalmente, né? Aí até aquele meme da pessoa saindo de toalha, toda ensaboada e correndo lá para falar com a pessoa, né? Nossa senhora. Isso é fundamental em si. E é interessante, eu gostei desses exemplos em si. Sim. E no relacionamento também pode acabar que um acaba crescendo mais rápido que o outro, né? Igual, vamos supor que numa carreira, no relacionamento, em que ambos têm uma carreira de profissão, de formação em tudo, um pode sair mais bem naquela formação do que o outro, né, nessa questão. Mas e se um parceiro crescer mais rápido? Como um relacionamento sólido se ajusta a essas fases diferentes, tipo de um que tá nessa ganha mais que o outro, tá bem mais bem na carreira do que o outro em si, né? Sim, eu acredito que isso pode acabar acontecendo, né? E a gente vê que isso é um ponto que, para alguns casais, isso realmente se torna um problema, né? Isso tem pessoas que não conseguem lidar com isso. E, de novo, volto no exemplo do homem e da mulher, assim, nesse sentido da mulher às vezes crescer e o homem não, né? E o quanto Uhum. às vezes isso pode gerar uma frustração muito grande para o homem, né? E que não A ideia ter do essa. provedor. Oi? A ideia do provedor. Da Exato, casa.
Bate isso também, né? Eu sou o homem da casa, então eu tenho que prover, né? Eu acho que essa frustração geralmente acaba acontecendo mais por parte do homem, quando a mulher tá crescendo e o homem não, né? Por acabar rolando, sei lá, uma comparação, né? Entre o casal, né? Mas eu acho que dependendo a situação, a mulher também, né? Pode acabar ficando frustrada vendo o marido ali crescendo e trabalhando, e sei lá, ela tá em casa cuidando dos filhos, né? Que isso também é uma realidade que às vezes acaba acontecendo. Então, eu acredito que vai muito do casal, só que também da maturidade do casal, né? Porque também tem casais onde um tá prosperando mais que o outro, mas o outro Uhum. também tá ok com aquilo, né? Então, acho que vai de uma Verdade. maturidade, vai de uma autoanálise também individual de cada um, né? Para que isso não venha a afetar a relação como um todo, né? Eu acho que é algo que dá para ser olhado diferente. Se a gente muda um pouquinho a perspectiva, a gente pode entender assim: opa, nesse momento eu estou crescendo mais para a gente poder prosperar junto, mas pode ser que daqui a pouco vai ser o meu parceiro que vai estar Uhum. crescendo mais, né? Então acho que é mudar um pouquinho a lente, assim, sabe? O óculos, né? Que a gente É, enxerga só a lente azul. E a gente acaba exato. não enxergando uma lente transparente daquela situação, porque numa fase de crescimento, geralmente é de fase. Um parceiro cresce mais que o outro, a gente tem que pensar nisso, não ficar frustrado consigo mesmo, né? Exato. E entender também que isso vai fazer bem para o casal, né? Porque se a Uhum. gente olhar como casal, às vezes um está prosperando, está crescendo, está prosperando mais que o outro, mas isso vai refletir na relação, né? Então vai fazer bem para a relação, né? Então não é só para a pessoa que está ali vivendo aquilo, né? Individualmente. Então acho que ter esse olhar também muda um pouquinho, né? Esse senso aí de frustração e tudo mais. Uhum. Isso é verdade. Pensando nessa questão do sonho, de crescer mais rápido que o outro, como que a gente pode saber e que a gente pode contar com o apoio do parceiro, como compartilhar um sonho arriscado ou não convencional em si? Igual, por exemplo, vamos citar dois exemplos. Igual, eu, por exemplo, eu gosto muito de esportes radicais, vamos supor. E o meu sonho é fazer bungee jump no lugar mais perigoso do mundo em si, sabe? Ou fazer várias, pular de paraquedas, ou em si. Ou um sonho arriscado, tipo, eu quero fazer outra faculdade em si, uma faculdade de psicologia, vamos supor, né? Eu tô formando em direito, mas eu quero fazer uma faculdade de psicologia. Como que a gente pode saber que aquele parceiro, né, está apoiando na hora do sonho? Sim. Olha, eu acredito que uma das formas de a gente saber se o nosso parceiro ou nossa parceira está nos apoiando diante dos nossos sonhos é se a Uhum. pessoa nos incentiva ou se ela tenta nos desmotivar mais do que incentivar, né? Se a pessoa verdadeiramente acredita nos nossos sonhos, porque uma das coisas que fere muito as pessoas é quando a pessoa vê que o parceiro ou a parceira não está acreditando de verdade no nosso sonho e fica meio que minimizando ou É. até fazendo chacota, né, com os nossos sonhos. Então, acho que são pontos. Oi? Isso é bobeira, às vezes falam. Isso é bobeira, ou você não vai conseguir, isso é grande demais, né? Então, você sonha muito alto. Acho que são frases assim, né, que a pessoa precisa estar atenta se o outro está realmente acreditando no sonho, né, dela ou não. Né? Isso é verdade. Que apoiar os sonhos do parceiro de certa forma, é bonito em si, né? Que Com certeza. ajuda e traz um senso, né? Igual, se eu apoiar no sonho desse parceiro que ele quer, deseja tanto, ele talvez, mais provavelmente, vai apoiar também nos meus sonhos também, É. né? É essa E eu visão. até quero compartilhar com você uma coisa pessoal minha que aconteceu. Quando eu conheci o meu marido, Uhum. logo que a gente se conheceu, assim, ele já falou pra mim assim: olha, um dia eu quero ir para os Estados Unidos. Desde que eu conheci ele, ele falava isso. E eu achei aquilo assim, nossa, Estados Unidos, isso não vai rolar, né? Isso não vai acontecer. Mas eu não ficava fazendo chacota do sonho dele, eu só achava uma coisa muito impossível de acontecer, né? Mas ele sempre falou comigo. E no início, ele falava muito que ele iria ir, né? Sozinho, assim, ele não me incluía tanto nesse sonho. E aí, quando ele começou a querer me incluir, eu ficava assim, não, eu não vou, não, né? Eu não quero, eu não vou, e não sei o quê, enfim.
E só que conforme o tempo foi passando, Caliton, eu fui acreditando no sonho dele, sabe? Eu fui dando uma chance, vamos dizer assim, para o sonho dele. E depois de muitas conversas sobre isso, né, a gente começou a sonhar juntos aí sobre essa questão dos Estados Unidos. E a gente conseguiu realizar. No ano passado a gente foi para lá, ficamos uma temporada lá. A ideia até era ficar para morar, mas no fim a gente não conseguiu e a gente acabou voltando. Mas assim, foi um sonho realmente realizado que foi sendo, assim, nós enquanto casal a gente foi construindo, para ele já estava construído, né? Mas para mim eu brinco que como é que eu falava para ele? Que eu comecei a acreditar mesmo no sonho dele, a sonhar com ele, mas eu usava um outro termo lá para brincar assim com ele, né? Eu falava que eu comprei o sonho dele. Comprei a proposta dele e fui. Aí ele até falava, não é que você comprou, você começou a compartilhar comigo o sonho, né? Então, acho que entra um pouquinho nisso tudo que a gente está falando, né? Do quanto às vezes a gente não acredita no sonho do parceiro, mas se a gente começa a olhar com um olhar assim um olhar assim mais cuidadoso, de empatia, exatamente, tinha me fugido da palavra. Empatia, a gente pode até acabar sonhando junto e realizando junto, e então acho que isso é bem importante, assim, quando a gente fala de sonhos no relacionamento, né? E acaba construindo uma parceria legal, isso, né? Exato, exatamente. Uhum. Né? E muitas das vezes, o que isso que você falou tem muito a ver da amizade também do casal em si. Mas pensando na amizade, por que a qualidade da amizade e o prazer de passar o tempo, você falou dos Estados Unidos, né? Eu tenho uma amizade com meu marido ou com minha esposa em si, e nessa amizade é tão forte que eu quero passar o tempo com ela, eu quero viajar para os Estados Unidos, quero viajar para a Europa, para todo lugar, qualquer lugar, né? São termômetros mais confiável do que a paixão intensa, daquela montanha russa sempre, daquele amor intenso e tudo mais. Sim. E eu acredito que assim, claro que essa fase da paixão, né, principalmente no início da relação, ela é gostosa também, né, quando a gente fala de relacionamento amoroso. Só que ela vai passar, né? Ela passa e ela se transforma. Ou se o casal continua junto, se transforma numa coisa ainda melhor, né? Porque se transforma num amor mais sólido, num sentimento mais sólido. E não que não há paixão. Existe a paixão também, porque eu acho que ela é importante. Só que ela toma uma proporção, ela toma uma intensidade um pouco mais leve, sabe? Porque a paixão que a gente fala ali do início da relação, ela é assim, avassaladora, né? E depois, quando isso vai se assentando, vamos dizer, vem outros tipos de sentimentos, como esse que a gente está falando também, de amizade, né? De tranquilidade, de segurança, né? Porque geralmente na paixão a gente não sente tanta segurança, né? Que daí é outro tipo de sentimento. Mas depois isso tende a se tornar sentimentos bons tanto quanto a paixão, né? E aí vai da sabedoria do casal de entender que não existe mais paixão, mas ela só se transformou em coisas diferentes, né? Porque tem gente que não sente essa paixão do início e acha que não gosta mais do parceiro, né? Que tem que terminar o relacionamento. Aí eu brinco, mas é agora que tá ficando bom. Então não pode terminar, né? Tem que descobrindo outras formas, né? Outros tipos de sentimento que essa relação pode te proporcionar. Que se alimentar essa paixão, vamos dizer, né? Um pouco. Que é uma paixão, eu não acho que não deixa de existir essa paixão, só que ela toma uma outra proporção e outros sentimentos que ela fica escondida. Então as pessoas acham que não tem mais a paixão, mas ela tá ali. Só que ela é diferente, ela tem uma outra intensidade nesse momento, né? Ela tá mais de forma mais madura, né? Isso. Na relação em si. E muitas vezes a gente pode perceber sinais de relacionamento saudável, que é o conforto do silêncio, de estar com aquela pessoa. Igual um começo de relacionamento, às vezes um silêncio do encontro ou de estar juntos assim, pode acabar incomodando o parceiro no começo em si. Será que a pessoa tá gostando de mim? Será que a gente não tem conexão de falar juntos e tudo mais? Mas, duradouro, o silêncio acaba sendo importante em si. Mas o que esse conforto do silêncio pode revelar sobre a profundidade de um vínculo assim, duradouro? Sim. Eu acho que assim, pode revelar, né, que a pessoa
ela tá se sentindo confortável, né, de estar ali com a outra pessoa, ela se sente segura, ela não entende que aquele silêncio é uma coisa negativa, ela entende que é uma coisa positiva, que eu acho que essa é uma das grandes diferenças, porque às vezes as pessoas acham que ficar em silêncio é algo negativo, né? Mas às vezes não, na verdade, às vezes pode ser uma coisa bem positiva. E quando a gente consegue entender que esse silêncio na relação ela é positiva, eu acho que mostra esse nível de profundidade da relação. Né? Que você fica tranquilo com aquele silêncio, você não fica preocupado, ai meu Deus, a gente está em silêncio, tem alguma coisa de errado. Não, né? Você está tranquilo, a gente está em silêncio aqui e está tudo bem. Podemos curtir a companhia um do outro em silêncio, né? Nem sempre a gente tem que estar o tempo todo falando, né? Então acho que entra nesse sentido também, né? Uhum. É, verdade. Pode estar em silêncio, mas pode estar abraçados juntos, fazendo carinho. Estar presente naquele momento, né? A presença é fundamental em si. Exato. Uhum. Né? Estar verdadeiramente presente, né? Uhum, naquele momento. E a gente falou muito sobre a questão da intensidade, né? A própria cultura pop acaba vendendo esse drama com paixão verdadeira, né? Que é essa sensação dominante de estar sempre constante, de frio da barriga, do homem perseguindo a mulher, igual Como Perder um Homem em 10 Dias e tudo mais, outros filmes aí, Diário de uma Paixão e tudo, né? Nesse filme aí, citando, né? Vende esse drama da paixão verdadeira. Mas Sim. como que a gente pode explicar que essa sensação de paz, que a gente do silêncio e tudo mais, de estar junto um com o outro, é um sinal verdadeiro de que é algo duradouro em si? Sim. Uma coisa que eu também sempre falo para as minhas pacientes é que o relacionamento real, um relacionamento maduro, ele não é aquilo que a gente vê na televisão, nos filmes, séries, sabe? Aquilo ali realmente é muito enfeitado, porque na realidade, um relacionamento ele requer esforço, dedicação, tempo, entrega, né? Ele vai ter dias que não vai estar legal a relação, mesmo que seja uma relação saudável, né? Vai ter conflito sim. Então, acho que é muito diferente daquilo que a gente vê mesmo nos filmes, né? E eu acredito que é uma desconstrução, sabe? Que a gente precisa fazer. Eu acho que já tem muita gente desconstruindo isso e tendo essa visão de que a relação não é aquilo que a gente vê ali nos filmes, né? Mas tem muita gente ainda caindo nisso, né? De que para a relação, para gostar mesmo de alguém, tem que estar sempre com essa euforia, com esse fogo, né? Então, eu acho que é uma desconstrução que a gente precisa fazer, né? De trazer que tá tudo bem, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo na relação. Isso não é um mau sinal, isso é um bom sinal, né? Eu acho que é isso que também é essa desconstrução que a gente precisa fazer dentro da nossa cabeça, dentro das nossas crenças, de que tá tudo bem se tá tudo bem, né? Isso não significa que a relação esfriou. Claro que essa relação esfriou são outros pontos, assim, né? Que também pode acontecer. Uma relação, ela pode esfriar mesmo, né? A gente precisa estar atento a isso. Mas as pessoas hoje em dia estão tão viciadas numa adrenalina que uma relação abusiva pode proporcionar, que quando elas entram numa relação saudável, elas ficam assim, meu Deus, tem uma coisa de errado, né? O que está acontecendo? Tá muito calma aqui as coisas, né? Então, eu acho que a partir do momento que uma pessoa ela começa a viver uma relação saudável, se ela se mantém firme ali naquela relação, depois de um tempo ela vai desconstruindo naturalmente, sabe? Essa ideia de constante euforia. E ela vai entendendo que as coisas podem ser boas sendo mais tranquilas. Só que eu acredito que a pessoa precisa ter paciência com o processo e se permitir viver isso. Porque eu acho que também as pessoas só vão descobrir isso, cara, estão vivendo na prática. Porque só falando, eu acho um pouco difícil delas entenderem, sabe? Não tem como. Exato. Mas tem pessoas que infelizmente não se permitem isso, né? Começam a viver relações saudáveis e mais tranquilas e acham tão estranho aquilo que terminam a relação. Infelizmente a gente vê casos assim acontecendo, né? Porque estão viciadas nessa adrenalina, né? Então, acho que entra isso de você ter paciência e se permitir viver aquela relação, sabe? Para ver o que vai acontecer, vamos dizer assim, né? Acaba virando um vício como álcool, drogas em si, né? Querendo ou não.
Mulheres que Amam Demais, né? Tem um livro chamado Mulheres que Amam Demais e que fala Sim. sobre isso. Esse livro eu já li, exatamente. Em que esse vício é tão intenso que quando tem essa falta de intensidade, vira uma abstinência, né? Tipo, Exato. opa, Uhum, o que está uhum. acontecendo? Exato, exatamente. Mas aí, se a pessoa atravessa essa parte, né? Digamos assim, que é geralmente mais no início da relação, se a pessoa vai e continua, mesmo se sentindo meio desconfortável, mesmo achando estranho, depois de um tempo, a tendência é ela falar: não, peraí, agora tá bom, agora eu tô vendo que realmente eu tô numa relação saudável. Então, é essa mudança mesmo, né? Esse rompimento mesmo de crenças, de traumas que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida, só que ela também só vai quebrar aquilo fazendo, né? Uhum. Então, por Vivendo isso isso. que é bacana de ver, assim, de observar essa mudança que vai gerando quando a pessoa se permite viver aquela relação, né? Isso é verdade. E pensando em outra questão, assim, se você pudesse fazer deixar uma única pergunta para as pessoas fazerem a si mesmas, quando questiona se encontrar a pessoa, igual das pessoas questionarem assim, será que a pessoa que eu estou do meu lado é aquela pessoa que eu quero mesmo? Ou é a pessoa que ideal, o Theone, né, em inglês, o número Sim. um, o 01, Uhum. né? Qual Sim. seria essa pergunta que... Uhum. É uma boa pergunta. Olha, eu acho que assim, pensando até nisso tudo que nós conversamos hoje aqui, eu acho que uma das perguntas que a pessoa precisa se fazer é: eu me sinto bem quando eu tô com essa pessoa, eu me sinto em casa, né? Como a gente até estava falando desse sentimento de lar, né? De aconchego. Então, como que você se sente quando você tá com essa pessoa, né? E eu acho que esse é um ponto, assim, de partida importantíssimo quando a gente fala de relacionamento. Como é que eu me sinto quando eu tô com essa pessoa? Eu me sinto leve? Eu me sinto pesado? Consigo me sentir eu mesmo quando eu tô com essa pessoa? Eu fico cheio de travas, né? Eu acho que uma outra pergunta também importante de se fazer é: eu gosto de conversar com essa pessoa? Né? Como que é para mim quando eu tô conversando com ela? Tem até uma frase que não sei se você já viu, mas roda às vezes na internet, que é se você, como é que é? Me perdi agora na frase, mas é algo assim: case-se com alguém que quando você estiver conversando com ela, o tempo passe voando. É uma coisa assim a frase, sabe? E eu acho que isso é muito importante, assim, né? A questão da comunicação no relacionamento. Então, poder se questionar, né? Como que é quando você está conversando com a pessoa, né? Como que você se sente também quando você abre para ela as suas vulnerabilidades, né? Eu acho que são perguntas, assim, importantes e também se perguntar sobre os valores, né? Quais são os valores que eu tenho hoje que fazem sentido para mim e que eu não abro mão para estar nesse relacionamento? Isso é Eu verdade. acho que são algumas perguntas que dá para se fazer quando a gente fala de relacionamento, né? Isso é verdade, isso é uma importância. Essa questão do conversar e passar por horas no tempo, né? A gente não vê, a gente conversa com aquela pessoa, a gente gostando da presença daquela pessoa que a gente conversa e não vê o Exato. tempo passar. Parece que foi 5 minutos, mas foi 2 horas de conversa, por exemplo. Exatamente. Isso é um sinal importante de relacionamento saudável. E indo para o final da entrevista, uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados, que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Sim. Deixa eu pensar. Uma coisa que eu gostaria de ter descoberto, de saber assim antes, é Uhum. que para amar alguém eu não preciso deixar de ser quem eu sou, sabe? Uhum. Para amar alguém eu não preciso deixar o outro me tratar mal, né? E na verdade, se alguém me trata mal num relacionamento, na verdade, porque alguma coisa não tá legal ali, aquilo ali não é amor, sabe? Eu acho que eu gostaria de ter descoberto antes que amor é muito diferente de ficar tratando mal a outra pessoa, né? Que isso não é amor, né? Então, e abrindo assim, acho que
ter saído de relações antes, né? Não ter ficado ali vivendo uma relação que às vezes não era saudável, só porque eu achava que aquilo ali era amor, aquilo ali que era um sentimento, assim, sabe? Então, tanto que, abrindo aqui rapidamente, né, que a gente já tá no final, o porquê, né, que eu busquei estudar sobre relacionamentos e tudo mais, é por já ter passado por algumas relações bem ruins, né, que me feriram bastante. Então, foi uma das coisas que me motivou a estudar sobre, a trabalhar com isso, para ajudar mais mulheres, né, a descobrirem isso antes, de que tratar mal não é sinal de amor, né? Isso é verdade. Nunca é. Nunca é. Nunca é. Gostei. E quero agradecer a Ana Carolina Novares pela entrevista. Espero que todos tenham gostado em si. E eu vou deixar o espaço dela para ela se despedir. E deixar seu arroba também no Instagram em si. Claro. Sim, eu que quero te agradecer pelo convite, tá? Foi muito bom poder falar sobre um tema que eu gosto tanto. Fazia tempo que eu não fazia algo assim, então quero te agradecer mesmo pelo convite. Que bom que você me encontrou por aí nas redes sociais e que a gente está tendo esse momento. Te agradeço mesmo, tá? E quero deixar aqui então para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que eu atendo hoje em dia na modalidade online, então eu posso atender pessoas de todo mundo, né? E o meu foco, então, é nesse sentido de ajudar mulheres, ajudar pessoas a viverem relações mais leves, mais saudáveis. E o meu arroba é anarovares.pc. É isso. E até agora me fugiu, mas acho que é esse o arroba. Ana Rovares. Vou na descrição, tá bem. Isso aí. Ponto .pc. E lá estou sempre trazendo conteúdo sobre essa questão de relacionamentos mesmo. E é isso. Mais uma vez, obrigada. Eu agradeço. Então é isso. Espero que todos tenham gostado da entrevista. Então, até os próximos programas. Até mais.